Olá, alunos da Escola Samatec. Bem-vindos à segunda videoaula da disciplina de Desenho Mecânico 1. Né? Então, hoje a gente vai ver representações especiais. A gente vai começar a ver isso. Né? O que a gente vai ver na videoaula de hoje então, vai ser projeção com rotação, que pode ser chamado também de rotação de parte oblíqua, e vistas auxiliares. Então, parte oblíqua, né? O que é uma parte oblíqua? Parte oblíqua é uma parte inclinada, tá? Então tem algumas peças aí, pergunto a vocês, qual dessas peças tem partes oblíquas? Né? Então se você observar, todas essas peças têm partes oblíquas nelas, né? Tem uma parte inclinada, certo? Até essa peça 4, tá? Observa direitinho, ela tem nervuras ali, só que ela só tem 3 nervuras. Então, se você olhar de cima, você vai ver que uma nervura em relação à outra, ó, ela está nessa posição aqui. Ó. Uma está inclinada em relação à outra. Elas não estão na horizontal, na vertical. Elas estão inclinadas, tem um ângulo entre elas. Diferente de 90 graus. Né? Então, tem parte oblíqua, parte inclinada. Tá? Então, como que a gente representa essa peça? O primeiro método de representação é a projeção com rotação ou rotação de parte oblíqua. Né? E aí, quais dessas peças a gente pode representar com esse método, com esse recurso? Né? Somente as peças onde a parte inclinada está ligada a um detalhe ali da peça, no qual a gente pode imaginar um eixo de rotação. Então, qual dessas peças tem uma parte inclinada? E essa parte inclinada ali, ó, ela está ligada aqui, né, onde ela tem inclinação, ela está ligada a uma parte redonda, uma parte que a gente pode imaginar como se fosse um eixo de rotação. Se você observar direitinho, ó, somente a peça 2 e a peça 6, né? E a peça 4 também. As nervuras, elas estão ligadas, ó, naquele eixo, naquele cubo central. Então a gente pode imaginar a nervura, um eixo, né, de rotação nesse cubo aí. Como se a nervura fosse rotacionar em volta. Então realmente, somente essas aí, ó, essa parte. Esse cubo que tem nessa peça aí, nessa primeira peça à esquerda, a gente pode imaginar que a parte inclinada pode rotacionar em volta desse cubo. Nessa peça do meio, o cubo central, a gente pode imaginar como se isso fosse um eixo de rotação, e aí as nervuras podem rotacionar em volta. E na última peça aí da esquerda, essa parte inclinada dela está ligada também nesse arco, né? E aí a gente pode imaginar como se esse arco fosse um eixo de rotação, uma parte redonda. Tá? Então, como que a gente procede? E por que usar esse recurso? Observa bem essa peça. Se a gente for representar ela em projeção ortogonal, a vista frontal, olha lá atrás, a vista frontal aparece normal. Você faz ela, tem uma inclinação, mas você consegue desenhá-la normalmente. Agora observa a vista superior, olhando de cima essa peça. Olha lá, essa parte da frente da peça, a gente desenha ela normal, olha embaixo, ó, aparece o desenho normal. Mas essa parte que tem a inclinação, quando a gente estiver olhando de cima, essa parte inclinada ela vai ficar distorcida. Olha o desenho lá, ó. Não fica aquele furo redondo, fica como se fosse uma elipse, porque eu tenho uma distorção devido à inclinação. Essa distorção não é fácil de fazer, dá muito trabalho, é trabalhoso, não é prático para a gente fazer isso em desenho. E o desenho, a premissa de desenho é que ele seja prático, né? A ideia do desenho é que ele seja rápido, que a gente consiga representar a peça de maneira rápida e prática e clara, né? Então, essa distorção não vai ser rápida de ser feita, não vai ser prático. E não vai ser claro também, porque aquela distorção não fica legal de interpretar. Então, o recurso que a gente utiliza é a projeção com rotação, ou rotação de parte oblíqua. Tá vendo? A deformação, e aí como que a gente faz? A gente imagina, ó, essa parte inclinada rotacionando, olha lá, ela rotacionando em volta dessa parte redonda que ela tem aí, que a gente pode imaginar como se fosse um eixo de rotação mesmo. Então você desenha a vista frontal da peça normal, mas quando for desenhar a superior, olhando de cima,
você imagina como se a peça fosse reta, rotaciona aquela parte e enxerga como se ela fosse reta. E nota que agora, ó, não aparece mais a deformação que tem, né, no início aí na direita aí, ó. Lá na esquerda, a vista superior dela vai aparecer o furo de frente para a gente, não vai ter aquela distorção. Então, para isso que serve projeção com rotação. Então, a ideia é lá, ó, você vai ter, é como se você pudesse rotacionar a peça, botar ela reta, tá? E aí, nota que quando você for desenhar a superior, ó, você desenha, né, você olhando o furo ali de frente, não inclinado, né, mas olhando ele de frente. Então não vai ter distorção. Mas nota que você tem que respeitar a medida, ó, de A a B, que é a distância de centro a centro. Então aparece lá embaixo, a medida de A a B, aquela medida ali, tá? Não pode ser maior nem menor. E os diâmetros ali, você tem que respeitar as medidas. Ó, o diâmetro CD ali, ó, aparece lá embaixo CD. Então como é que fica o desenho? Olha lá, ó. A vista frontal fica o desenho normal, só que a superior, olha lá, ela é como se tivesse desenhada como se ela fosse reta. Nota que ela fica até um pouco mais para fora ali. Por quê? Porque ali você, ó, ela estava inclinada, né? E aí você, ó, deitou ela como se ela tivesse dado uma aumentadinha, né? Mas é só por causa da rotação. Então tá aí o desenho, mais à direita aí você tem um desenho normal, tá? Sem distorções, né? Aí, ó, um outro exemplo é aquela peça com nervuras, observa bem. A vista superior, aquela nervura ali, você consegue desenhar tranquilo, porque aí o ângulo não te atrapalha. Mas olha na vista frontal, a nervura, você tem que calcular esse ângulo para fazer essas linhas aí, porque ela está fora de posição. Olha que a nervura está mais à direita, é só uma linha, né? É só aquela linha da nervura ligando a base lá em cima. Agora olha o desenho dessa nervura aí que está com a letra C. Você tem que fazer essa linha tracejada lá atrás, tem esse ângulo aí. Você tem que calcular para achar esse ângulo, então dá muito mais trabalho. Então, com a projeção com rotação, olha o que a gente imagina. Que você vai rotacionar essa parte C aí, ó, vai fazer essa rotação, tá? E aí, olha lá em cima como aparece o desenho agora, basta fazer uma linha, está representada a nervura, tá? Então o desenho fica daquela maneira, não precisa fazer essas linhas, letra C, nada disso, tá? Fica ali, ó, parte superior normal, as nervuras na posição normal da peça, posições reais, e a parte frontal, olha lá, a nervura está ali, apesar dela estar representada ali, né? Você consegue olhar pelo superior que a nervura não está na horizontal com aquela outra ali do outro lado. Ela tem aquela inclinação, tá? Mas aí uma vista ajuda a outra, né? Para interpretar o desenho da peça. Você tem que olhar uma vista e a outra, tá bom? Então, outros exemplos aí são os braços de polis e engrenagens. Quando eu tenho apenas 3 braços, né? Então, se você cortar ela toda, você corta um braço, mas o outro está lá atrás. Aí, quando você vai desenhar a vista lateral esquerda, observa bem lá, ó, corte A. Aquele braço está lá atrás, você tem que fazer aquele detalhezinho da curva, isso dá muito trabalho. Se você usar a projeção com rotação, ó, traz o braço, rotaciona o braço para a posição na vertical, né? Tira ele daquela inclinação, e aí o desenho aparece assim, igual a parte de baixo. Ó. Ali a setinha vermelha está indicando os detalhes, né? Aí aparece agora a nova figura, olha lá, com o braço reto, só apenas 2 linhas retas, que é muito mais simples de representar. Tá? Outro exemplo é um flange, né, com 3 furos, né, furos ímpares, né, uma quantidade ímpar de furos aí. Então a primeira representação do centro aí, ó, se eu fosse representar realmente, eu perderia aquele furo, tá vendo? Só aparece o furo de um lado, do outro lado não aparece. Então a gente representa com projeção e rotação. Imagina, né, aí está aí esse desenho mais à direita de vocês aí. Imagina o furo, né, traz ele para aquela posição ali, né, reto com o outro alinhado com o outro ali, e aí aparecem os 2 furos no corte lá. Ok? E aí eu pergunto a vocês, né, então, qual dessas 2 peças tem parte inclinada? Parte oblíqua. As 2 peças, ok, corretamente.
E qual das duas, né? Qual das duas a gente pode representar com projeção com rotação? Apenas a figura B, ou seja, a figura B, ó, onde tem a parte inclinada, eu tenho um detalhe, a parte inclinada está ligada a um detalhe, tá, né, junto ali do detalhe, que eu posso imaginar um eixo de rotação. A parte A, olha lá, a parte inclinada não tem detalhe, ela é uma curva apenas, né, só ela dobra ali. E aí, como que a gente representa a peça B? Então, fica assim, olha lá. Vista frontal tem a inclinação normal, isso não atrapalha, não vai ter, nessa vista não tem deformação, mas a superior, a gente imagina ela deitar, como se ela tivesse ficado reta, né? E você desenha superior ali, tá bom? Mas e a figura A? Como que a gente representa então a figura A, já que eu não posso usar a projeção com rotação? É o próximo assunto que a gente vai ver, tá? São as vistas auxiliares, né? Que também são representações especiais. Então, qual a ideia das vistas auxiliares? As vistas auxiliares, toda vez que a gente vai desenhar uma peça, é como se a gente tivesse o plano de desenho por trás, como se a gente pegasse a peça e colocasse a folha atrás, né? Nota nessa figura, que está mais à esquerda de vocês, que eu tenho a peça e eu tenho um plano lá por trás. Aquele PV é o plano vertical, onde a gente faz justamente a vista frontal. Nos outros planos, o plano horizontal e o plano lateral, nós vamos ter deformações. E aí está a setinha mostrando, ó, elementos deformados. Por quê? Justamente por causa da inclinação. Só que essa peça a gente não pode desenhar com projeção com rotação, porque a parte inclinada dela não tem aquele elemento circular, né, no qual a gente pode imaginar um eixo de rotação. Então, como que a gente como que a gente resolve esse problema? Então, esse problema é resolvido assim. O plano de projeção, onde a gente vai desenhar a vista, a gente tem que colocar ele paralelo a essa, então, paralelo à parte inclinada. Então, olha só, eu tenho a parte inclinada ali, ó, lá atrás, você coloca o plano, em vez de você colocar o plano lateral lá em pé aqui, ó, você coloca ele com a mesma inclinação da parte inclinada. E aí, em vez de você olhar, a parte inclinada está aqui, em vez de você olhar reto assim, pela lateral esquerda, você vai olhar seguindo a inclinação, ó. E aí você vai ver de frente. Então você não tem mais deformação. Essa é a ideia da vista auxiliar. Então tá ali, olha lá. Você tem uns planos, você vai desenhar. Só que nota que você não precisa, olha lá, olha a vista superior, que foi feita nesse plano de baixo, e a lateral, que foi feita no plano aqui, que está inclinado. Nota que ela tem como se fosse um cortezinho. Por quê? Olha a superior. Ela tem uma linha sinuosa lá. Ó. É justamente uma ruptura. Por quê? Eu não vou desenhar a parte de cima, que está inclinada, que vai me dar deformação. Então eu desenho só aquela parte de baixo, que está reta ali, que eu vou olhando pela superior, não tem deformação nenhuma. Então, com aquela linha sinuosa, quer dizer, eu cortei a peça naquela parte. Na lateral esquerda aí, ó, que na verdade já não é mais lateral esquerda, é uma vista auxiliar agora, a mesma coisa. Eu estou olhando só essa parte inclinada, então eu corto ela por aqui. Ó. Tem uma linha sinuosa lá, observa lá. Então, ó, avançando aqui, ó, depois que você desenhou isso, naqueles planos a gente teria o rebatimento dos planos, né? Porque o desenho vai ficar tudo sempre numa folha de papel no mesmo plano, não é isso? Então, olha como é que aparece. Ó. A vista frontal fica normal ali, com a inclinação, a peça inteira, linhas tracejadas e tal. A vista superior, só vejo aquela parte de baixo que não tem inclinação, que vai me dar a vista perfeita, sem deformação. E já a parte inclinada, ela aparece como se ela estivesse no lugar da lateral esquerda. Só que nota que, devido ao plano ter sido posto paralelo a ela, quando a gente rebate, ela fica o quê? Inclinada, né? A vista está inclinada. Na verdade, a vista está paralela à inclinação da peça aqui. Ó. Ela tem uma inclinação, a vista que a gente vai fazer não fica reta aqui, ela fica paralela a essa inclinação. Tá? Então está ali, vista A. Esse recurso é chamado de vista auxiliar. Como é que a gente sabe que é uma vista auxiliar? Que aparece uma setinha dentro da peça lá, olha lá, mostrando em que sentido o observador, né, o desenhista, está olhando
né, aquele detalhe da peça. Então está olhando naquele sentido da setinha, aparece a letra maiúscula A e lá na vista ele escreve vista A. Quando eu vejo essa vista com linha sinuosa, vista A escrito dessa maneira, eu sei. Isso é uma vista auxiliar. E você olha na frontal, você vai identificar por quê? Porque ela tem aquela parte inclinada, e aí para não ter a deformação, né? Então, esse é o recurso de vista auxiliar. Então tá ali, ó, a gente faz ele no plano, rebate, né? Aparece as vistas aí, e agora o desenho aí, ó, vista de A. Né? Continuando, aqui é um outro exemplo, tá? Agora eu tenho a parte inclinada. Ela aparece, né, quando eu for fazer a superior, tá bom? Então eu tenho a vista frontal, né, a frontal, a lateral esquerda normal, tá? Só que a lateral esquerda, ó, eu só desenhei até onde ela é reta, né, dali para baixo, onde eu teria deformação, não preciso desenhar mais. E a vista superior, ela foi aí substituída, nesse caso, né, pela vista auxiliar de A. Olha lá, aparece setinha, com letra maiúscula, lá embaixo está escrito vista A. Então tá ali, essa é uma vista auxiliar, ok? Vista auxiliar, quando eu tenho a peça com mais de uma inclinação, né? Mais de uma face inclinada. Então eu vou ter, para cada parte inclinada, uma vista auxiliar. Tá? Então olha como fica, ó, a vista frontal normal, a vista superior só da parte reta, e as duas vistas inclinadas, olha, eu tenho vista de A e vista de B. A vista de A olhou de cima, a vista de B eu quis olhar por baixo, tá bom? Está indicando com a setinha, não tem problema, porque você está indicando o sentido, tá? Então não precisa necessariamente ser de cima, pode ser por baixo também. Então, ok. Agora, também dentro desse caso aí de representações especiais, né? Vistas auxiliares, nós temos a peça, esse tipo de peça que é uma peça que a gente fala que é um formato em U. Ela tem uma lateral, né? E tem duas laterais, então como se ela fosse um U, né? O problema que a gente tem nessa peça é na lateral esquerda. A frontal é normal, a superior é normal, agora na lateral esquerda, os detalhes de uma lateral sobrepõem aos detalhes da outra lateral. Então, olha lá, a gente vai ter uma interpretação duvidosa, fica prejudicada. Por quê? Eu não consigo, olhando só o desenho, identificar o detalhe de um e do outro. Pode levar a confusão, né? Então, para evitar esse problema, a gente representa essa peça como se a gente estivesse dentro da peça olhando para fora, para os dois lados. Então, aparece duas vistas auxiliares. Olha aí. Eu desenho a vista frontal normal e a lateral é como se eu olhasse de dentro para fora. Então tá lá, vista de A e do outro lado vista de B. E aí a gente não tem problema. Tá? Vistas auxiliares para peças do tipo U. Tá? Bom, então representações especiais a gente começou, né? Vamos parar aqui. No próximo vídeo a gente continua com esse assunto, com outros recursos. Tá? Então qualquer dúvida, perguntem lá no ambiente virtual, estou lá para responder, tá bom? Um abraço aí, até a próxima vídeo aula.